Salve, galera! E na aula de hoje você vai acompanhar a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial aqui no canal. Hoje! Bom, gente, vamos acompanhar então a Primeira Guerra Mundial na aula de hoje. Atenção, primeiro ponto da aula. A causa, né? Ou as causas da Primeira Guerra Mundial. E aí, assim, vê se você consegue imaginar aqui comigo, olha. Você tem várias nações europeias, principalmente, experimentando, né, lá no final do século XIX, por um processo chamado Segunda Revolução Industrial. E aí essas nações estão ávidas, com muito desejo de abocanhar, né, mercados. Se desenvolve, né, aquele negócio que foi chamado de imperialismo, né, neocolonialismo. Então, e isto acaba gerando entre as nações uma série de rivalidades. Então, essas rivalidades são a chave para o estopim da Primeira Guerra Mundial. Aliás, se você não viu a nossa aula aqui do canal sobre esse assunto do imperialismo, neocolonialismo e Segunda Revolução Industrial, para aqui, pega o card, assiste e depois volta, tá bom? Então, beleza, ó. Então, veja só agora na aula aqui de Primeira Guerra Mundial, essas rivalidades, né? Quais eram as principais rivalidades? Que são a chave, né? A causa da guerra. Então, primeira grande rivalidade, gente, anota aí, ó. Importante, hein, ó. Primeira grande rivalidade. França versus Alemanha. Qual a origem da rivalidade franco-germânica? A Guerra de 1870-1871, a famosa Guerra Franco-Prussiana. Foi quando, então, a Alemanha se unificou, né, derrotando a França numa guerra, e aí fez aquele tratado, né, de Frankfurt, inclusive pegando territórios da França e anexando a Alemanha, Alsácia e Lorena. Isso gerou uma grande raiva na França, um grande revanchismo francês. Então, com certeza, na política internacional europeia, depois de 1870, sempre de um lado estava a Alemanha e do outro lado estava a França. Então, essa é a espinha dorsal das rivalidades, está aí. Alemanha de um lado, França do outro. Agora vamos pegar a Inglaterra. A questão da Inglaterra é o seguinte. É a nação mais imperialista, mais industrializada do final do século XIX, do começo do século XX. E aí você tem uma potência emergente, que é a Alemanha. Então também rola uma certa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Então, atenção, ó, por mais que seja esquisito isso, olha o que aconteceu. Uma certa aproximação de interesse entre a França e a Inglaterra, isolando a Alemanha, certo? Então, a Inglaterra, ela, por exemplo, se orgulhava muito de ter a maior frota naval do mundo. Já fazia tempo, né? Então, quando a Alemanha emerge, já industrializada, a partir de 1870, o Império Alemão começa a investir muito no setor armamentista, né? No setor de armas de guerra. A gente fala uma coisa interessante, né? Nós aqui ligados à história, né? Ao estudo da história, falamos uma coisa que é interessante, né? Se a gente buscar os documentos da época, entre 1870 e quando começou a Primeira Guerra Mundial, 1914, nesses 40 anos aproximadamente, os caras se referiam àquela época como uma belle époque, a bela época. Então teve a luz elétrica, teve o cinema, teve o automóvel, mas, ao mesmo tempo, nunca se fabricou tantas armas. Então, veja, os caras se diziam numa bela época de grandes avanços. A Europa é civilizada. E os civilizados, né, não vão lá e vão brigar no fight, assim, vão discutir diplomaticamente. Né? Se dizia que nunca mais uma grande guerra existiria. Vivíamos uma bela época de grandes avanços da civilização. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, né?
Nunca se produziu tantas armas e com tanta tecnologia nesse setor quanto nessa época. Então nós aqui da história falamos que na época o pessoal se dizia numa Belle Époque. Só que a gente estava vivendo, na verdade, uma paz armada. E a paz armada ela é muito simbolizada por essa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha no setor naval. A Alemanha começou a construir navios de guerra exatamente para competir com os navios britânicos. E isso acentuou aquela rivalidade, que foi inclusive se ampliando, não é? Não só então no setor naval, no setor bélico, mas também na questão da formação dos impérios, né? A Conferência de Berlim foi a conferência que dividiu a África, partilhou a África. Ali, a Alemanha teve um posicionamento porque o Kaiser que governava tinha colocado o Bismarck, né, como primeiro-ministro. E a ideia do Bismarck era isolar a França, evitar grandes conflitos, porque ele achava que poderia haver uma série de alianças e que levaria a uma guerra mundial. Então ele queria isolar a França. Então a Alemanha não teve grandes pretensões ali na Conferência de Berlim, ficou com um ou outro território. Mais o território que a Alemanha ficou, não é, impedia a Inglaterra de realizar um velho sonho. A Inglaterra tinha um sonho de ter territórios contínuos na África, de norte a sul. E justamente no meio do caminho tinha um território lá da África alemã. E isso a Inglaterra reclamava, a Alemanha está me atrapalhando, né? E a Alemanha depois respondia, pois eu fiquei com quase nada. E você ainda agora está falando mal de mim? Então, você vê que essas situações geravam uma certa rivalidade entre esses dois lados. É claro que, se você pensar então de como a geopolítica está se estabelecendo nesse período, no começo do século XX, não é? Você percebe que de um lado está a França e está a Inglaterra, do outro lado está a Alemanha. A própria França e a Inglaterra, eles formalizam um acordo, chamado Entente Cordial. E a Entente Cordial ela vai atuar principalmente numa questão que foi muito forte, que foi a questão marroquina, né? A questão sobre o Marrocos. Então, o Marrocos seria uma área de interesse francês, de domínio francês já fazia tempo. E a Alemanha tensionou invadir, não é? Romper com o domínio francês e conseguir esse mercado marroquino. Quando o Kaiser invadiu o Marrocos, a França falou, é guerra. Mas houve uma mediação inglesa. Fizeram um tratado lá, o chamado Tratado das Algeciras. Porém, nesse tratado, né, se dizia inclusive de um Marrocos de portas abertas, em que todos poderiam comercializar lá no Marrocos e tudo mais. Mas no final, na verdade, o Marrocos continuava, né, como exclusividade francesa, o que acentuou a insatisfação alemã. E a Alemanha de novo tensionou invadir o Marrocos. E de novo a Inglaterra tentou um acordo, mas aí mostrando claramente o seguinte para a Alemanha, olha, a Alemanha tem que se conformar mesmo, porque o Marrocos não é seu. Aliás, quando a Alemanha falou, quando a Inglaterra falou, Alemanha, o Marrocos não é seu, é da França, a França que falou, e Inglaterra, o Egito é seu, hein? Tá vendo? Os caras estão repartindo ali o filé mignon da coisa, né? A Inglaterra, ela consolida o domínio sobre o Egito, a França consolida o domínio sobre o Marrocos. E aí eles oferecem ali um prêmio de consolação para a Alemanha, que é ficar com uma parte do que a gente chama hoje de Congo. Então, claramente, você tem uma entente cordial, que é a França e a Inglaterra trabalhando para os seus próprios interesses e isolando a Alemanha. E quase que essa questão marroquina já detonou a guerra naquele momento. Mas o que vai detonar mesmo o estopim para a guerra e para que esse sistema de alianças que está se formando, né, comece a funcionar, ou seja, um sistema de aliança começar a declarar guerra para o outro, teve uma situação central que foi a questão balcânica. A questão balcânica, a questão relativa à Península Balcânica, ela é fundamental para você entender como que o estopim, né, fez com que esta guerra explodisse. Você está acompanhando, né, que tem dois lados aqui, não é? Tem a Alemanha de um lado e tem a França e a Inglaterra do outro. A própria Alemanha, inclusive, vai se aproximar do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro. Então você tem as potências centrais, a Alemanha,
Áustria, chamam até a Itália para participar disso aí. Também tem o Império Turco Otomano, que também se aproxima, chamada Tríplice Aliança aqui, né? Eu faço até aquele jogo de palavras, né? Tríplice Aliança, porque tem a Alemanha, a Áustria, e do outro lado tem a Tríplice Entente, que seria França, Inglaterra, e aí entrou também a Rússia. Então, esses dois sistemas de aliança estão muito bem preparados já e forjados no começo do século XX. E aí, gente, olha só, você tem esta questão balcânica, que ela é central para você ver como que o sistema de alianças vai funcionar. Bom, então presta atenção que é um pouco difícil visualizar. Você tem a Península Balcânica. A Península Balcânica, vamos lembrar, tem a Grécia. Lembra a ilha de Creta, a Grécia? E se você sobe, né, indo mais ao norte, vai ter Macedônia, né, vai ter Albânia, vai ter aquelas regiões lá que eram da antiga Iugoslávia. Tudo isso fazia parte do Império Turco-Otomano. Então, o Império Turco-Otomano, esse antigo império, não é, há séculos existia na Europa e também, não é, no norte da África, na Ásia. Então, eles tinham domínio sobre a Península Balcânica. Porém, no século XIX, se você pensar o Império Turco, não tem só turco. Na real mesmo, depois que acabou o Império Turco em 1920, no lugar surgiram 40 países. Então, a coisa que menos tinha no Império Turco eram turcos. Por exemplo, na Península Balcânica, os gregos fazem uma guerra de independência. Lá na década de 1820, um nacionalismo bem forte dos gregos, se separando do Império Turco. Então, depois que esse nacionalismo grego se separa do Império Turco-Otomano, vai ter um outro nacionalismo. É que todo mundo fala do nacionalismo italiano, né? Nacionalismo alemão. É na mesma época, gente, os nacionalismos do século XIX. Você tem o nacionalismo eslavo. Então você tem na Península Balcânica o espírito pan-eslavista. A ideia de juntar todos os eslavos numa grande nação eslava, que seria supostamente a Iugoslávia. Então, havia uma aliança desses eslavos com os russos para que surgisse a Iugoslávia. E é óbvio que isso se chocava com o interesse do Império Turco, por exemplo, que não queria isso. Rapidamente, ainda no século XIX, no final do século XIX, você tem a Sérvia. A Sérvia é uma das regiões que tem maioria eslava, que logo conseguiu a independência. E vamos pensar que a Sérvia seria, vamos dizer assim, o motor deste, vamos dizer assim, nacionalismo eslavo. Então a Sérvia tinha uma grande amizade com a Rússia para tanto. E não é, por exemplo, que os alemães conseguiram o direito, negociando com o Império Turco, de construir uma ferrovia Berlim-Bagdá, passando pela Península Balcânica. É óbvio que os alemães, passando ali pela Península Balcânica, afetam e geram ciúmes nos russos, não é? Que tinham seus interesses ali na aliança com a Sérvia. E você pode me perguntar até por que os russos ajudavam os sérvios. É óbvio que os russos queriam expandir o domínio geopolítico deles, né, para dentro da Europa, para os estreitos de Bósforo, Dardanelos, né, criar um estado fantoche, um estado satélite dos russos ali, né, no meio da Europa. É lógico que era esse o interesse russo, em apoiar o pan-eslavismo. Muito bem, você percebe que tudo isso que está acontecendo reforça dois lados, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Você percebe que tudo lá vai seguindo essa lógica desses dois acordos. Muito bem, ó, muito bem, muito bem. Aí, gente, acontece o seguinte. Tem a Bósnia. A Bósnia, ela era exatamente uma região eslava e que os sérvios, logicamente, que queriam se anexar à Bósnia para formar a Iugoslávia.
E não é que o Império Austro-Húngaro conquista a Bósnia? Pois é, né, gente? Quando o Império Austro-Húngaro conquista a Bósnia, gera uma raiva total, não é? Dos sérvios, que está atrapalhando formar a Iugoslávia. Então, veja só, há um movimento nacionalista sérvio que odeia o Império Austro-Húngaro. E aí, quando um desses movimentos radicais nacionalistas, que foi um movimento Mão Negra, não é? Sediado, portanto, na Sérvia, fica sabendo que o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando vai visitar a capital da Bósnia, Sarajevo, planeja o seu assassinato. E será esse crime que vai detonar o conflito, que os dois sistemas de alianças declarem guerra mutuamente. Ninguém estava consciente disso. Todo mundo estava com aquele negócio de Belle Époque na cabeça, todo mundo civilizado. Mas a guerra estava próxima. O movimento Mão Negra, liderado, né, por um rapaz chamado Gravilo Príncipe, então planejou, quando da visita do Francisco Ferdinando, o seu assassinato lá em Sarajevo. E este assassinato ocorre exatamente quando o arquiduque estava andando lá, passeando lá com o seu carro. E aí aparece o Gravilo Príncipe e atira nele. Esse crime vai gerar justamente uma investigação. Na verdade, o arquiduque estava acompanhado de sua esposa Sofia, que estava grávida, acabou a criança morrendo, a própria Sofia morrendo, o próprio arquiduque morrendo. E é claro que isso causou uma comoção, especialmente no Império Austro-Húngaro. Lembrando que o arquiduque não era o imperador austro-húngaro, era Francisco José, que já era um velhinho, né? E o arquiduque era, vamos dizer assim, um sobrinho dele. E essa comoção toda levou a uma investigação dos austro-húngaros. E é claro que eles ficaram sabendo que o crime foi feito pelo pessoal de um movimento ligado ao radicalismo sérvio. Aí houve um ultimato à Sérvia, houve todo um requisito, né? A Sérvia quase cumpriu quase tudo, só não cumpriu um item lá, né? Que o julgamento fosse feito no Império Austríaco, e isso fez com que o Império Austríaco declarasse guerra contra a Sérvia. Quando o Império Austríaco declarou guerra contra a Sérvia, quem protege a Sérvia? A Rússia. A Rússia declara guerra contra o Império Austríaco. Ah, mas quem está do lado do Império Austríaco? A Alemanha. A Alemanha declara guerra contra a Rússia. Ah, mas quem está do lado da Rússia? A França. A França declara guerra contra os austro-húngaros e alemães. Ou seja, a guerra se generalizou. Tornou-se uma guerra mundial, inclusive porque todos esses países que eu acabei de citar têm colônias pelo mundo inteiro. Então a guerra vai se espalhar. Só não entrou aqui de primeira a Inglaterra. Só não entrou aqui o Reino Unido. Mas logo ela vai entrar, viu? Aguarda aí, que daqui a pouco ela entra na guerra. Gente, então, ó, o seguinte, o vídeo tá ficando meio longo, né? Tá ficando grande a história aqui da Primeira Guerra, né? Então faz o seguinte, vamos parar um pouco aqui, vamos fazer uma segunda parte, beleza? Então, ó, encerramos esse vídeo aqui, valeu por assistir e já vamos pra segunda parte, tá bom? Então, ó, deixa seu like aí, se inscreve no canal, curte, né? Compartilha e a gente volta na segunda parte, beleza? Tamo junto!